Vamos então dar início ao nosso pequeno e rápido ato de hoje. Isso tem uma simbologia, né? Primeiro que é aniversário da Sandra, nossa paisagista. Parabéns para a Sandra aqui! Mas, autor! Quem mais está de aniversário? Parabéns! Bom, dando início aqui às nossas atividades de hoje, que a gente quer que dure 30 minutos, 40 minutos, algo relativamente rápido, que tem um valor simbólico, né? Para quem não me conhece, acho que vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Sérgio Leves, sou jornalista, descendente aqui das colônias judaicas de Quatro Irmãos, nascido já em Porto Alegre, moro em São Paulo há quase 40 anos, e estou aí com o privilégio de poder colaborar na posição de secretário do Polo Turismo Judaico, cuja comissão é presidida pelo Aljucir Quadros, Lute Quadros aqui, criada na gestão do prefeito Giovan Polganski, de Quatro Irmãos, com a colaboração e apoio da Prefeitura Municipal de Erebango, que está representada aqui pela Lete. Jacutinga, acho que não tem ninguém, né? Representa, também com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacutinga, né? Hoje é uma ideia, um objetivo, uma atividade, uma ação a mais para enriquecer toda a história que nós vemos criando do Polo Turismo Judaico de Quatro Irmãos e região. Tem muitas possibilidades, tem muitos atrativos, mas nós sabemos que o desenvolvimento real e efetivo que une a comunidade do local, da região, da cidade, todos os entornos, com a comunidade turística que está aí nos acompanhando de Porto Alegre, São Paulo, Israel, Estados Unidos e outros estados, é aquela parte que nos toca, aquela parte de afeto, aquela parte que nos dá significado para a jornada, que foi a imigração do Alto Uruguai, entre as quais a imigração judaica, menor, mas que teve uma presença concentrada aqui na região, e é derivado dessa atividade das colônias que se comemora nesse ano 120 anos da imigração judaica no Brasil. Esses 120 anos se deve, muito da comunidade judaica nem sabe disso, porque nós temos uma boa parte de descendentes das colônias que nem sabem que são descendentes das colônias em São Paulo e vários outros lugares. Então, mas se comemora devido à introdução das colônias esses 120 anos, devido à inauguração da colônia de Philipson, que foi a primeira lá na região então de Santa Maria, hoje município de Itaara, uma área hoje que é de propriedade da Alegria, Steinbrück, que está aqui, representa também toda a comunidade que veio das colônias judaicas de Philipson. Então 1904 representa esses 120 anos da imigração. Sem querer estender, eu sempre falo, é importante dizer, os judeus estão no Brasil talvez antes de Cabral, mas veio uma boa quantidade junto com Cabral, os principais assessores, astrônomo, tradutor, navegador, todos eram judeus, o financiador da esquadra de Cabral era judeu, entre eles o tataravô do falecido Silvio Santos, né, foi um dos financiadores, Isaac Abravanel, porém, todas as outras imigrações que vieram na Amazônia, judeus do Recife junto com os holandeses, quando gerenciaram Recife, e outras imigrações, cristãos novos, todo esse pessoal que tem descendência Pereira, Rocha, Mendes, etc., não que todos sejam descendentes de judeus, mas uma boa parte, sem saber, é descendente de judeus convertidos na época da Inquisição. Então, porém, sempre entraram não como judeus, entraram em meio a outras imigrações. Essa imigração das colônias que ocorreu em Philipson e aqui em Quatro Irmãos, uma colônia muito grande, 93 mil hectares, foi realmente uma imigração judaica, em convênio com o governo federal e em convênio com o governo estadual, né? A criação do polo turismo significa restaurar um pouco essa história, ao mesmo tempo ser uma ferramenta de relacionamento toda essa comunidade que está espalhada pelo mundo com a região de onde migrou, e ao mesmo tempo também nós queremos que isso seja um laço permanente de todas as comunidades aqui com a comunidade judaica do Brasil. E se de uma época ou outra a comunidade judaica aqui participou e ainda participa na área rural principalmente, do ponto de vista de empreendimento, como produtora rural e no passado com comércio, com moinhos, serrarias, etc, etc, a gente quer que esse laço se perpetue. Para isso foi criado o Polo Turismo, né, que nós fizemos vários grupos, testes,
com gastronomia, com música, etc. E fizemos 2 eventos grandes em março deste ano. Um foi a Jornada Médica Internacional, em homenagem à história do Hospital Leonardo Cohen, que era uma história também pouco conhecida, o primeiro hospital rural de referência do Brasil. E foi muito bem sucedido, nós tivemos aproximadamente 600 pessoas e vamos repetir no ano que vem, se possível, para mais de 1000 pessoas. Tivemos também o Dia Nacional da Imigração Judaica, que foi comemorado na mesma semana desse mês de março passado, e que vieram e participaram por volta de 500 pessoas de vários lugares do Brasil. Esperemos também dobrar esse número para março do ano que vem, já que a gente tem um apoio desta vez da Confederação Israelita do Brasil, e na jornada temos o apoio do Conselho Federal de Medicina. São 2 coisas muito importantes, porque vão fazer com que a divulgação espontânea, a divulgação para essas categorias e comunidades seja automaticamente muito grande. Um dos pontos que nós estabelecemos de visitação foi aqui, dentro da nossa recuperação da história. E recuperação da história não é só dos locais, mas da vida das pessoas e o que elas significaram para aquelas comunidades. Dentro disso, uma das histórias recuperadas foi do Osias Eisen, né, conhecido como Shia, né, e a gente acredita que o apelido venha de Shia, que é um apelido em Yiddish, uma língua judaico-alemã, né, e que acabou abrasileirando e virando Shia. E aí nós descobrimos a situação dessa área aqui, como estava, né, após o falecimento dele. Eu fui coletando depoimentos com as pessoas de Quatro Irmãos sobre ele, as pessoas foram contando histórias. Eu fui ver ali o post feito pela Prefeitura de Quatro Irmãos sobre a morte dele, né, 2 anos atrás aproximadamente, e era incrível. Assim, eu nunca vi nenhum outro conteúdo publicado aqui na região que tenha tantas curtidas e tantos compartilhamentos quanto esse post. Às vezes as pessoas são aparentemente invisíveis, mas elas tocam a vida dos outros, né? Elas não são instituições, elas não são faladas, elas são consideradas relevantes no dia a dia. E aparentemente o Shia foi uma figura que tem muitas histórias da época da colônia aqui, histórias engraçadas, histórias de sabedoria, histórias de maluquice pessoal, que todo mundo tem, mas foi se ressaltando um personagem, né? Um personagem que todo mundo tinha uma história para contar. Todas as famílias aqui da região. E com muito afeto, com muito carinho, e isso foi muito significativo. E aí depois dessa área aqui, com o falecimento dele, a gente viu que tinha um processo aberto na Promotoria de Justiça de Erechim, a respeito do destino aqui da área. A gente procurou atuar junto com a Prefeitura aqui de Quatro Irmãos, e junto também com advogados, que esclareceram a situação e encerrou uma possível imobilização aqui dessa área. São 50 hectares, corresponderia a 2 lotes da colônia antiga, e ele, quer queira ou não, foi o último judeu a morar nos lotes originais da ICA, da Jewish Colonization Association. Ao mesmo tempo, né, vocês veem aqui, a mata preservada que existe em meio a tanta lavoura, foi ele que preservou, né, a obsessão dele pela natureza, por viver de maneira simples, sem querer extrair a mais do que precisava, e mesmo até não vivendo de plantios sistemáticos, mas plantios que a própria natureza, as árvores frutíferas e outras proporcionavam a ele. E aí ele pegava aquilo que produzia, trocava com outras pessoas por outras mercadorias, e assim ia trocando sucessivamente para ele ter o que precisava para viver. Como vocês sabem também, é folclórico, né? Ele acreditava que um excesso de banhos era prejudicial, então ele preferia se banhar menos, porque conservava então uma proteção para a saúde, né? E tinha toda uma explicação científica que ele dava. Uma pessoa que foi filho de físicos e químicos com mestrado na Alemanha no início do século, cujos pais achavam a escola da colônia aqui fraca, a escola da comunidade judaica aqui achava fraca. Então os pais decidiram educar ele em casa. Naquela época, uma versão de homeschool que se fala hoje. Educaram ele e a irmã dele em casa. E então era uma pessoa que tinha conhecimento de física e química extremamente elevado, erudito, com uma visão também de conhecimento filosófico muito grande. As pessoas gostavam de estar com ele, porque ele tinha explicação e conhecimento sobre tudo. O pessoal também fala aqui como ele costumava andar daqui até Erechim a pé, e aí pegava o jornal de ontem lá e trazia as notícias para cá, então ele informava todo mundo o que estava acontecendo no mundo. Mas dentro disso, então, ele tinha uma vida muito simples, a tal ponto que eu ouvi relatos, eu acho que da Lucélia, quando foi a diretora do CRAS,
que uma época a prefeitura foi procurada pelo Ministério Público porque queriam que intervisse, que não podia deixar uma pessoa viver assim como supostamente indigente, já que ele dormia praticamente no chão batido, em casas desprovidas de tudo. Então o Ministério Público quis intervir. Aí vieram aqui, aí procuraram ele. E aí ele, dentro da filosofia de vida dele, eu não estou entendendo, né? Por que querem me ajudar? Eu não preciso ser ajudado. Tem tanta gente precisando de ajuda, eu tenho tudo aqui, tenho comida, eu vivo, tudo, toda a minha história está aqui. Então, aí acabou o Ministério Público, essa é uma das histórias, largando do pé, saindo de cena, porque viu que realmente era por convicção. No entanto, né, foi interessante que eu fiz um vídeo com as pessoas falando, coloquei lá no meu canal do YouTube, teve milhares e milhares de visualizações, quando eu vi vários jornais e rádios e portais pegaram o vídeo e publicaram também. Aí você entra nos chats, nas conversas, você se emociona. Você se emociona pela quantidade de palavras afetuosas, tal. Também tem a questão da irmã dele, né, que depois a Sandra quiser dar um depoimento também, que só se vestia com um saco de estopa, né, a mulher da estopa, do saco, tal. Então, pessoas muito simples. Porém, depois do falecimento dele, a gente percebeu que essa área podia ter um destino ruim, ou seja, podia ser ocupada, podia ter outros destinos, né? E a gente procurou se antecipar a isso, nos informamos de todas as formas possíveis, a melhor maneira de fazer. E na segunda-feira, a prefeitura, com documentos de esforços conjuntos que se levantaram, com alguns planos e propostas, foi entregue um plano de desapropriação aqui da área, né, que a gente espera que nos próximos 15 dias a Câmara Municipal vote, para que vire um equipamento público, né, de domínio da prefeitura, para usufruto da região e também para usufruto, claro, também do polo de turismo, aumentando essas possibilidades aqui. E é por isso então que hoje nós estamos lançando essa iniciativa, porque a gente precisa criar um ambiente favorável, uma rede de amigos, uma rede de colaboradores, para criarmos o Parque Mato do Chia, né? Visando aqui, claro, lazer, visando o quê? Trilhas de caminhada, trilhas de ciclovia, espaços para piquenique, mas também, principalmente, para se diferenciar, e é aquilo que ele promovia, conhecimento, espaço de educação ambiental, né? Que a gente está estudando, está em aberto, a gente vai formar uma comissão de voluntários, né? Para fazer espaços, por exemplo, sobre a história da flora aqui da região, para as pessoas entenderem a flora da região, as pessoas entenderem a vida do Chia, entenderem a questão ambiental precoce dele, as pessoas também poderem perceber o quanto a vida dele estava ligado a essa possibilidade de liberdade, de ser, de religião e de tudo, que permitiu vir os judeus do leste europeu para cá. Ele também representava isso, o Osias Eisen. E também, claro, um espaço que nós pretendemos, pouco a pouco, com parcerias que nós vamos falar aqui, de desenvolvimento de conhecimento de agricultura, agricultura familiar, de hortas comunitárias e outras possibilidades, para que as escolas possam vir visitar, sejam um destino de educação, universidades possam vir visitar, com monitores e tudo. Quer dizer, então, um ecossistema voltado para a questão ambiental, com parcerias nacionais e parcerias internacionais. Tudo isso pouco a pouco, mas a ideia do lançamento para nós é muito importante, para contar com a colaboração de toda a comunidade Quatro Irmãos e todos em volta, inclusive também, nós estamos aqui presentes, vou passar a palavra do Dutti para passar para a manifestação de todos, secretários de meio ambiente de outros municípios, né, porque a gente quer fazer disso também um movimento transversal para o uso dessa área, que entenda que está em Quatro Irmãos, mas vai ser um patrimônio da região como um todo. Basicamente é isso, né? Vou pedir para o Dutti fazer então, chamar as pessoas como presidente da comissão do Polo para se manifestar, que são os parceiros, e anunciar quem são esses parceiros. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer então ao nosso secretário executivo, Sérgio, jornalista, idealizador, né? E grande colaborador, está sempre à frente deste grande projeto. Obrigado, Sérgio, por deixar aqui muito claro os objetivos deste encontro, deste evento, né? E deste local. Eu quero chamar aqui à frente
destacando e agradecendo a presença de algumas autoridades municipais e da nossa região. Primeiramente, quero convidar, então, o prefeito Giovan Poganski, também o vice Sidney Taufer, o nosso secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Ademar de Carvalho. Quero convidar o professor Giolo, diretor-geral da URI Erechim. Quero convidar o secretário de Meio Ambiente de Erechim, Cristiano Moreira. Também a nossa saudação aos demais integrantes da equipe do governo municipal de Erechim. Quero convidar o Marcelo Strizel, da KKL. Israel já vai dizer para vocês o que ele vem. Também nosso amigo Hércio Agragnoni, que é representante da comunidade judaica de Quatro Irmãos e região. Quero também fazer uma saudação muito especial aos nossos colegas, pessoal da Brigada Militar, pessoal da Assessoria de Meio Ambiente do município, a Sandra Rigo, enfim, a nossa fiscal ambiental, Daniela, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Cristiane Nava, a nossa amiga Lucélia de Vale, presidente da Associação Comercial, a secretária de Administração, Silvana Porchman, Marcos, gerente do Sicredi Quatro Irmãos, Letícia, representante do governo municipal de Erebango, o seu Arno Braikrat, também representando aqui a terceira idade, é uma pessoa também que conviveu muito com o Chia, tem muita história para contar também. Bertolo, engenheiro responsável pelas obras, né, do polo, atualmente lá na construção, né, ou na reconstrução do prédio do antigo Hospital Leonardo Cohen e demais, né? Ele já tem uma projeção, inclusive, aqui do parque, né, Mato do Chia, que a partir de hoje começa a ser denominado desta forma. Também aos nossos amigos, os professores da área de agronomia, da URI Erechim, a professora Elizabeth, pessoal da imprensa aqui presente. Também ao nosso amigo cineasta Olindo, produtor, né, de Terras Prometidas, da qual nós logo mais teremos o prazer em assistir aqui na nossa cidade o lançamento. A nossa amiga também, Alegria Steinbrück, representante da comunidade judaica da colônia de Philipson, lá no município de Itaara, próximo de Santa Maria, e que a gente conheceu também a sua história, né? E o quanto o senhor tem o zelo pela guarda da memória do povo judeu. Muito obrigado pela presença. Nosso vereador, Clóvis Kojaviski, também aqui presente, professor Ademar, assessoria de comunicação e demais integrantes, a nossa saudação muito especial. Eu quero, em primeira mão, pedir para fazer uso da palavra, mesmo que breve, porque nós temos bastante gente para se pronunciar, mas 3 minutinhos. O diretor Giolo, por gentileza. Boa tarde a todos. É uma alegria nossa estar aqui nesse momento, né, no lançamento desse desafio do Parque do Mato do Chia. Confesso que não conhecia aqui a área, né, acho que os nossos professores também que estão juntos aqui, a professora Beth, o professor Antônio, o professor Amito também não conheciam, mas é realmente uma ação importante, não só pela história, como a gente vai realmente ajudar a contar a história, né, a manter essa história do Chia, mas também pelo espaço que vai ser aqui construído. Acho que isso é muito importante e está de parabéns, né, Poganski, pelo município de Quatro Irmãos abraçar essa ideia. Eu acho que isso é fundamental. E o que eu posso dizer como representante da universidade, da URI, é que a gente é parceiro, né? Nós vamos, lógico, se inteirar, vamos conversar. Conversávamos ontem com o Sérgio, né? De montar uma comissão para analisar o que a gente pode
ajudar e contribuir, mas com certeza com os nossos cursos na área de agronomia, o nosso mestrado em ecologia, né, a professora Beth também é doutora em botânica, né, professora Beth, então temos muitas coisas que a gente pode contribuir para que realmente não fique só na ideia. Muitas vezes a gente lança as coisas, né, e por dificuldades acabam não se concretizando ou não se concretizando como a gente queria. Então a universidade, coloca a universidade, né, nessa parceria como colaboradora, parceira, e tenho certeza que a nossa instituição é uma instituição comunitária. Então, lógico que a nossa instituição tem que ter resultado, né? Todas as instituições têm que ter, senão ela não sobrevive. Mas ela, antes de tudo, também tem esse olhar para as comunidades. E como nós representamos toda a nossa região aqui do Alto Uruguai como instituição de ensino, com certeza é quase que um dever estarmos aqui junto com vocês. Então, contem com a URI, vamos nos inteirar, nossos cursos aí que se desenvolvem nessa área, né? Vamos nos inteirar e vamos contribuir para que realmente daqui uns anos seja um case de sucesso, né? Que a gente possa se orgulhar muito desse parque no Mato do Chia, né? Eu acho que isso realmente que é importante. Então, conte conosco para essa empreitada. Obrigado, o diretor Giolo da URI Campus Erechim. Eu quero, pedindo desculpa aqui, quero também convidar para passar aqui à frente, pedindo desculpa pelo improviso, Larissa Ismanioto, representante do Escritório Regional de Turismo, também da cooperativa, né, a Coptur. Eu quero convidar para fazer uso da palavra, então, representando a comunidade judaica, o nosso amigo, então, Hércio Agragnoli. Boa tarde a todos, parabéns à seleta coluna que se formou aqui pelas autoridades, agradecer ao Sérgio aí pela oportunidade e dizer que eu estou aqui no momento representando a Sociedade Israelita de Erechim, assim eu represento toda a comunidade judaica do Rio Grande do Sul, junto com a Alegria aqui, a gente está representando essas pessoas, né, que aqui vieram e que por aqui passaram. Então, claro, o Mato do Chia já é um case de sucesso, professor, porque estamos aqui. E acho que a partir disso só tende a crescer, né, esse evento. Mas o importante é ressaltar que o Mato do Chia, ele é, e talvez vá ficar, como a representação da chegada dos imigrantes judeus e através da perseverança do filântropo, do Barão de Hirsch. Esse é uma real representação dos dias de hoje, como era o tempo quando os imigrantes chegaram, na época de 1900, 1905, 1910, 1920. Então, era assim que se forjou a região. Então, talvez Quatro Irmãos, Erebango, Jacutinga, como já foi falado aqui, Campinas do Sul, essas cidades, Paulo Bento, talvez Entre Rios do Sul, talvez seriam cidades que não existiriam no mapa, se não fosse pela perseverança, ou pelo projeto de audácia do Barão de Hirsch na década de 1880 e alguns quebrados. E depois que ele faleceu, que realmente aconteceu aqui na América Latina. Então, aqui é uma representação real do que os imigrantes enfrentaram naquela época, que é o dia de hoje, né? Talvez um pouco de chuva que vai acontecer daqui a pouco, talvez um pouco de vento, um sol pegando e os mosquitos acompanhando o povo na chegada. Então, realmente foi assim que aconteceu e o momento da chegada foi simples assim como a vida que o Chia levou, desde seu nascimento até o dia do seu falecimento. Então, essa é a essência, talvez, da representação que nós estamos tendo aqui hoje. Então, muito obrigado e, com certeza, é um case de sucesso.
Obrigado, Hércio. Nós também vamos ouvir a nossa amiga Alegria, né? Que também representa a comunidade e também tem muito a dizer, né? De tudo isso que está acontecendo. Alegria Steinbrück estará conosco, né? No lançamento do filme logo mais. Pessoal, já falaram quase tudo, assim, não tem muito o que agregar. Agora, essa região que o Hércio falou, era assim mesmo, gente. Eles chegaram, os colonos, né, judeus que vieram, e encontraram mato, alguns com casa, outros sem casa, um pessoal que não falava a língua, sempre tem que ser civilizado, eles não costumes, as roupas totalmente diferentes. E vieram para uma região que eles não sabiam onde seria, e sabiam que nunca mais, isso é um detalhe, eles vieram com a ideia de permanecer, nunca mais voltar. O colono italiano, o colono alemão que a gente acompanha, eles sempre falam em voltar para a Itália, voltar para a Alemanha, voltar. O judeu não, o judeu veio fugido, maltratado, numa situação caótica de vida, e sabiam que aqui era o paraíso. O Hércio, quando eu cheguei, é a terra prometida, né? A terra, sabe? Então essa talvez seja a grande diferença do que nós, descendentes desses colonos, temos para as outras imigrações, né? Toda imigração que vem fugido, ou malquista onde está, ela vem com uma outra ideia. A ideia não é fazer dinheiro e voltar. A ideia não é fazer dinheiro e dar para o seu pai, para sua mãe, para sua tia. Não, eles sabiam que eles tinham que permanecer aqui. E tinham que engrandecer o lugar onde estavam e serem maiores do que eram lá. E o instinto de liberdade dessa gente e o medo que tinham é uma coisa que eu falo muito, que era uma coisa horrível. E aqui não aconteceu. Quatro irmãos, assim, essa zona teve o problema da 1922, a revolução ali que deu problema, mas passaram por isso. Então, e agradecer, vamos dizer, porque no fundo o pessoal teve, os colonos tiveram uma boa acolhida, ou eles lutaram muito para ter essa acolhida, né? E todo mundo permaneceu aqui. São poucos que retornaram para a Europa, nenhum. Pode ter sido, foram para a Argentina, foram para o Canadá, mas é pouquíssimo. O índice de permanência no Brasil, não nas regiões, mas a permanência no Brasil é altíssima. Não houve muito pouco evasão do Brasil. E hoje está em tudo que é lugar, né? Os parentes, em tudo que é lugar. Então, a terra ajudou, o clima ajudou, e a perseverança e o trabalho deles ajudou. E teve a aceitação da população ao redor. Era chamado lá era, o Filipe era, todo mundo era russo, né? A gente era conhecido como russos. E todo mundo viveu junto e viveram bem, né? E progrediram. Hoje são uns mais, outros menos, mas o instinto da liberdade que eles tiveram aqui, isso foi a maior conquista deles, era poder ser livres, né? E poder tocar a vida. Mas eu agradeço todo mundo, vamos dizer, isso aqui é um exemplo, isso aqui de... Eu não me dei conta, o Hércio falou, não tinha me dado conta, né? Que para mim isso é um mato, né? Deve ter uma sangue aí atrás, né? Aquela história. Mas era como era antigamente, né? Porque esse descapado, essa pungência agronômica hoje, soja e tal, é coisa nova, né, gente? A gente só, quem é mais idoso sabe o que era, né? Então, muito obrigada, tá tudo... Muito obrigada. Obrigado, Alegria. Eu quero agora passar para ouvir o nosso amigo representando a KKL, Marcelo Strenzel. Spritzel. É difícil. Eu também erro toda vez meu próprio nome, então não tem problema. Pior é quando eu tenho que fazer uma ligação pro telefone, sabe? Falam, qual é seu sobrenome? Como? Eu já sei, eu sou leto, né? É sapo, pato, rato, eu já vou fazendo todo zoológico. Então é normal, já estou acostumado. Obrigado, Tuti. Estou muito emocionado, eu gostaria de agradecer, eu vou falar bem pouco. Eu gostaria de agradecer muito, é a minha primeira vez aqui na região. E que sensação especial, porque a gente sempre acha que a gente conhece boa parte da nossa própria história. E eu nunca tinha ouvido falar nem do Chia,
e nem do pioneirismo da região em relação ao meu povo. E eu fiquei muito tocado quando o Sérgio me procurou, me entrou em contato comigo como diretor do KKL Brasil, e eu logo já comprei a ideia. Eu falei, Sérgio, estou com uma agenda maluca aqui viajando o Brasil inteiro, mas essa história me conquistou, quero chegar lá, quero ver o Parque Mata do Chia, e tem tudo a ver com o KKL, e vamos fazer. E não só isso, como eu falei aqui com o prefeito, né, e também para a gestão futura, a gente fazer parcerias que tenham um impacto para toda a sociedade local. Isso é parte também da nossa história, né? Os judeus são reconhecidamente por trazer a luz ao mundo, né? Porque nós somos sempre minoria e nós precisamos construir as coisas para nós mesmos, mas construímos grande, pensamos grande. E como o Sérgio sempre fala, a gente constrói para o mundo, né? A gente não constrói um hospital para nós mesmos, não constrói uma rua para nós mesmos, é sempre o local que a gente se encanta, o local que a gente se estabelece. Então, eu fiquei muito contente. O KKL é uma organização ambiental israelense, com mais de 125 anos, e estamos sempre descobrindo coisas novas. Então, a ideia é que o KKL também está espalhado pelo mundo, ele não fica só sediado em Israel, ele tem escritórios e sedes do KKL em mais de 70 países. Aqui no Brasil fica em São Paulo, mas estamos viajando sempre o Brasil inteiro, e é isso que nós propomos fazer, ações ambientais, ações educacionais, para mostrar um pouco dessa nossa cultura, né, de transformação. Israel é um país que não tem recursos naturais, um país que tinha 60% da sua área desértica e 40% da sua área coberta de malária, e assim que a organização foi obrigada a se transformar numa organização ambiental, porque se deparou com uma terra degradada. Então, como propósito era dar uma salvaguarda para os judeus, ok, nós queremos salvaguarda, não queremos instalá-los num lugar insalubre. E aqui o KKL se convence futuros migrantes fugindo do terror pudessem chegar e se instalar no país com um pouco mais de estrutura. E é isso que a gente quer fazer aqui, a nossa história que nós tivemos lá, nos anos 40, a gente vai fazer também aqui em outros lugares do país, começando com esse projeto piloto, mas depois a gente quer aumentar essa parceria do KKL com a prefeitura local, trazendo novas iniciativas, novas praças, educação ambiental para as escolas, tudo que a gente puder fazer, transferência de conhecimento também, trazendo pesquisadores, trazendo agricultores, trazendo culturas de Israel para cá, e como não, também levando pessoal da prefeitura, professores, educadores, para Israel, para também ver o case de sucesso. Graças a Deus a gente passou por um ano muito complicado, um ano de conflitos, mas vislumbro aí um ano de 2025 um pouco mais tranquilo, e assim espero receber todos, eu pessoalmente levar todo mundo para Israel para a gente fazer uma delegação aqui com a ajuda do Polo. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Eu convido então agora para fazer uso da palavra a representante do Escritório Regional de Turismo, Larissa Ismaliotto. Boa tarde. Em nome do prefeito Giovanni Poganski, cumprimento a todos os presentes, as autoridades. Eu gostaria de dizer que há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu recebi o convite para integrar o Polo de Turismo Histórico Judaico, para contribuir com esse projeto, que sempre foi um sonho pessoal e hoje é uma realização profissional, poder contar um pouco dessa história da imigração judaica no Brasil, que eu acho tão rica e tão linda. E, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade, a gente também tem uma responsabilidade muito grande, não só de manter essa história viva, mas de honrar esse legado que ficou aqui na região. Hoje, esse evento, essa atividade do Mato do Chia, ela é muito mais do que socioeducativa, do que um turismo pedagógico. Ela é também a resposta para a comunidade, porque quando a gente desenvolve o turismo, a gente entende que uma cidade só é boa para o turismo quando ela também é boa para os munícipes. Então, aqui é um novo espaço, uma área que vai ser aproveitada por todos, que vai ser desenvolvida. E é um grande orgulho e um prazer a gente pensar que todos que estão aqui estão contando, estão conhecendo uma história, mas também estão fazendo parte de um novo capítulo que está sendo escrito. Então, eu agradeço pela oportunidade, sendo muito breve aqui, porque
os mosquitos estão nervosos. E muito obrigada a presença de todos. Obrigado, Larissa. Eu convido para fazer uso da palavra, representando o governo municipal de Erechim, o secretário Cristiano Moreira. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, eu conheci um pouquinho dessa história do Xi há poucos dias, quando a professora Elizabeth mandou o convite para esse momento aqui. E sem dúvida é uma história muito rica, né? E escrever um pouco dessa história a partir da criação de um parque, eu julgo que é muito importante. Mas mais importante de tudo isso, e aí vai os parabéns a todos que estão profundamente envolvidos nesse processo, é esse resgate da história do processo de imigração. Eu vejo isso como muito mais complexo, muito mais bonito, muito mais perene do que o próprio parque. Porque o parque, a terra está aí. Quando o Xia chegou, estava. O Xia partiu, ela continua. E daqui 120 anos, quiçá que se mantém aí. Então, agradecendo em nome do nosso prefeito Paulo Polis, dizer muito obrigado por vocês também estarem fazendo esse resgate da história, prefeito, né? Apoiando essa iniciativa. A gente sabe que muitas coisas também, se não tiver quem está ali para dar o apoio, para dar aquele empurrão inicial, as coisas não acontecem. Então, pessoal, parabéns pela iniciativa, todos que estão envolvidos de verdade. Mais um parque para a região, sem dúvida que é importante, é fundamental. Mas mais do que isso é essa construção toda e esse resgate que vem sendo feito. Então, parabéns a todos os ouvidos e vida longa ao parque, vida longa a toda essa história. Obrigado. Obrigado, secretário. Então, nós encerramos os pronunciamentos da tarde de hoje. Eu convido para fazer uso da palavra o prefeito Giovanni Poganzi. Minha saudação, vice-prefeito Lindei Luiz Stauffer, seu nome, todos os nossos secretários aqui presentes, também o pessoal do município de Erechim, muito agradecido pela presença, Larissa, escritório regional, diretor Giolo, muita gratidão por estar aqui e também leva o nosso abraço e nosso reconhecimento por toda a parceria e todo o trabalho que tem feito, né, Sérgio? Juntamente conosco no Politurismo e também na grande parceria que vocês tiveram conosco na primeira jornada médica internacional, realizada pelo Polo, mas um grande braço direito e esquerdo da Universidade também de Erechim. E com certeza, 2025 será uma jornada com mais de 1.000 participantes, como o Sérgio comenta, médicos de renome nacional e internacional, né? Então isso é muito importante, porque não ganha só 4 irmãos, mas toda a região do Alto Uruguai. Marcelo, muito obrigado pela presença, ter se disponibilizado e ter vindo de São Paulo, conhecer nosso município aqui de 1.800 habitantes, município pequeno, mas de coração grande, sinto-se em casa aqui e volto sempre. O Hércio, nosso grande parceiro da comunidade israelita de Erechim, também sempre parceiro das atividades aqui no município. Dona Alegria Steinbruck, tive o prazer de conhecer também, né, preservando muito bem a história da colônia de Philipson. E quero aqui fazer um registro e convidar a todos para logo mais assistir esse documentário, que tem também muitas imagens e depoimentos da propriedade dela, da família dela lá em Philipson, hoje o município de Itaara. Muito bem preservada, então, essa memória. O pessoal aqui também na universidade, os professores, o Bertolo da LHE Engenharia, também nosso grande amigo, o Arno Bractes, aí do Grupo Renovação, o Marcos Basotti, representando o Sicredi, muito obrigado pela presença. A Lucélia de Vale, também presidente da Associação Comercial aqui do município de Quatro Irmãos. O pessoal também que dá apoio para nós, aí, assistência na área de engenharia ambiental, a equipe da Conserve, o Daniel, Emanuele, funcionária Dani, Clóvis aqui representando o Poder Legislativo, Brigada Militar, nosso amigo lindo, isso? Tive o prazer de lhe conhecer em São Paulo no pré-lançamento do filme, né? Enfim, também aqui o nosso grande amigo, né, que está sempre presente conosco aqui, o pessoal da Rádio Campinas. Dizer da alegria e satisfação de estarmos aqui hoje resgatando a história daquele personagem, né, que tive o prazer também de conhecer, né, que vinha lá em Quatro Irmãos quando iniciei na minha vida pública em 2012, vender pinhão, vender uns quilos de tomate, uma bolsa de ráfia nas costas, sem chapéu, sem boné, e por onde passava, pregava a sua fórmula química, contava suas histórias, e a gente se encantava e procurava tirar um tempo porque ele gostava de atenção, né? Se a gente dava atenção, se bobear, você ficava meio dia
escutando os causos e as histórias do Chia. Então, isso aqui vai ser um grande legado e um marco, né, para a questão da preservação ambiental e, como vários falaram aqui da comunidade judaica, do início, de como iniciou, né? Então, isso aqui vai ser preservado e peço também a compreensão e a colaboração de todas as entidades parceiras, né, para que possamos juntos, né, com o futuro governo, né, estar preservando e mantendo esse espaço e buscando essas parcerias com universidades, escolas, enfim, toda a sociedade aí, para que se mantenha viva a história e que possa, né, Marcelo, ser utilizado esse espaço para muitos projetos, como você mencionou aqui. E fazer um registro e um agradecimento especial, e peço aqui uma salva de palmas, pessoal, ao Sérgio Lerer e ao Dutti, também presidente do Polo, por todo o trabalho que eles têm feito, idealizado e organizado aqui em nosso município. Uma salva de palmas a eles. Dizer que o Mato do Chia é mais um complemento de todo o trabalho, né, Sérgio? Iniciamos há praticamente quase 2 anos, né, quando apresentamos a nossa ideia do politurismo judaico em Porto Alegre. A época a Hércio também esteve junto conosco, estivemos em Brasília também, a nível nacional, estadual, e com a proporção que já tomou o polo nesse período curto, né, com grandes eventos, como mencionei aqui, Jolo, na questão da jornada médica, na questão também do primeiro encontro dos judeus das colônias, e também o resgate, né, juntamente com o nosso secretário Demar de Carvalho, o Mai, e toda a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, na questão do resgate e a preservação dos espaços, na época que foram destinados, em Quatro Irmãos, teve a primeira usina de força e luz do país, está na história da eletricidade, né, para quem buscar lá, está lá, Quatro Irmãos. Fizemos uma trilha, a retomada de todo aquele espaço, a MICV, seja o cemitério israelita, a organização do espaço, enfim, o nosso memorial, juntamente com a parceria aí, né, do Polo, com o engenheiro Bertolo e toda a equipe, né, um grande profissional hoje que está lá, que é o Max, fazendo todo o resgate, todo o trabalho para a recuperação daquela parte estrutural do Polo, que eu tenho certeza, falando hoje de manhã, que lá vai durar no mínimo mais 10 décadas pelo trabalho bem feito que está sendo realizado lá no nosso Memorial de Imigração Judaica. Enfim, pessoal, agradecer a todos aqui presentes, dizer da importância de estarmos aqui hoje dando um importante passo e também torcendo que todo esse trabalho perpetue e possa servir para nossos filhos, netos, bisnetos, como uma área de preservação ambiental e servir para muitas atividades pedagógicas aqui. Então, muito obrigado a todos e já entrando em dezembro, desejar Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos, que a gente não se vê. Mas muito obrigado. Dizer da alegria e satisfação de estarmos aqui hoje resgatando a história daquele personagem, né, que tive o prazer também de conhecer, né, que vinha lá em Quatro Irmãos quando eu iniciei na minha vida pública em 2012, vender pinhão, vender uns quilos de tomate, uma bolsa de ráfia nas costas, sem chapéu, sem boné, e por onde passava, pregava a sua fórmula química, contava suas histórias, e a gente se encantava e procurava tirar um tempo porque ele gostava de atenção, né? Se a gente dava atenção, se bobear, você ficava meio-dia escutando os causos e as histórias do Chia. Então, isso aqui vai ser um grande legado e um marco, né, para a questão da preservação ambiental e, como vários falaram aqui da comunidade judaica, do início, de como iniciou, né? Então, isso aqui vai ser preservado e peço também a compreensão e a colaboração de todas as entidades parceiras, né, para que possamos juntos, né, com o futuro governo, né, estar preservando e mantendo esse espaço e buscando essas parcerias com universidades, escolas, enfim, toda a sociedade aí, para que se mantenha viva a história e que possa, né, Marcelo, ser utilizado esse espaço para muitos projetos, como você mencionou aqui. E fazer um registro e um agradecimento especial, e peço aqui uma salva de palmas, pessoal, ao Sérgio Lerer e ao Dutti, também presidente do Polo, por todo o trabalho que eles têm feito, idealizado e organizado aqui em nosso município. Uma salva de palmas a eles. Dizer que o Mato do Chia é mais um complemento de todo o trabalho, né, Sérgio? Que iniciamos há praticamente quase 2 anos, né, quando apresentamos a nossa ideia do politurismo judaico em Porto Alegre. A época a Hércio também esteve junto conosco, estivemos em Brasília também, a nível nacional, estadual, e com a proporção que já tomou o polo nesse período curto, né, com grandes eventos, como mencionei aqui, Jolo, na questão da jornada médica, na questão também do primeiro encontro dos judeus das colônias, e também
o resgate, né, juntamente com o nosso secretário Demar de Carvalho, o Mai e toda a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, na questão do resgate e a preservação dos espaços, na época que foram destinados, em Quatro Irmãos, teve a primeira usina de força e luz do país, está na história da eletricidade, né, para quem buscar lá, está lá, Quatro Irmãos. Fizemos uma trilha, a retomada de todo aquele espaço, a MICV, seja o cemitério israelita, a organização do espaço, enfim, o nosso memorial, juntamente com a parceria aí, né, do Polo, com o engenheiro Bertolo e toda a equipe, né, um grande profissional hoje que está lá, que é o Max, fazendo todo o resgate, todo o trabalho para a recuperação daquela parte estrutural do Polo, que eu tenho certeza, falando hoje de manhã, que lá vai durar no mínimo mais 10 décadas pelo trabalho bem feito que está sendo realizado lá no nosso Memorial de Imigração Judaica. Enfim, pessoal, agradecer a todos aqui presentes, dizer da importância de estarmos aqui hoje dando um importante passo e também torcendo que todo esse trabalho perpetue e possa servir para nossos filhos, netos, bisnetos, como uma área de preservação ambiental e servir para muitas atividades pedagógicas aqui. Então, muito obrigado a todos e já entrando em dezembro, desejar Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos, que a gente não se vê. Mas muito obrigado. A tarde de hoje, então, se torna um grande marco, não só para o município de Quatro Irmãos, como para todos nós aqui presentes, testemunhas. Tá? Eu vou convidar agora o Sérgio para que faça a condução do descerramento da pedra fundamental deste parque. Bom, eu vou pedir para o pessoal se aglomerar mais para cá, pode ser? Mais para junto das câmeras, as câmeras vierem mais para cá também. Vamos fazer mais um visual mais aconchegante, mais humanizado. Que no fundo, como bem frisou o secretário do Meio Ambiente de Erechim, o que importa são as pessoas, né? Então, vamos fazer um fundo humano aqui. Vem mais para cá também. Enquanto o pessoal se agrupa, vou lembrar hoje, 19 horas, na Câmara Municipal de Quatro Irmãos, exibição do filme documentário Terras Prometidas, idealizado pelo Léo Stenbruck, dirigido pelo Olindo Esteban, que está aqui, produzido pela Viviane Lessa, e que teve lançamento em São Paulo na semana passada, com várias sessões em cinema, todas lotadas, com mais sessões em São Paulo a partir da semana que vem, no Cine Belas Artes, no Museu de Imagem e Som, Unibis Cultural. Ontem teve sessão em Belém, teve sessão em Erechim, teve sessão em Santa Maria ontem. Amanhã sessão no Paraná, agenda em Recife, Brasília, sessão especial na Casa do Embaixador em Brasília, para convidados da Embaixada de Israel, Manaus, Floripa, 10 a 12 sessões em Israel no início do ano que vem. Porto Alegre. Sessão em Porto Alegre, nós temos dia 26 na Cinemateca da Prefeitura, lotado. Porto Alegre, em função, foi tão lotado, tanta procura, que vai ter mais 2 a 3 exibições a partir da semana que vem. E também marcando sessões nos Estados Unidos. Tem uma agora que semana que vem já vão ter agenda, que é no Centro de Memória do Holocausto, em Los Angeles. Muito ajudado pela rede de outros descendentes da imigração do Barão Hirsch, já que ele fez colônias nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina. Então acaba sendo uma grande rede internacional de pessoas que estão colaborando. E cada vez que o filme é exibido, em qualquer lugar do mundo, está contando essa história aqui, que hoje nós estamos apresentando, estamos representando também. Bom, vamos retirar aqui. Tem mais alguém para chamar para descerrar a placa? O Hércio, o Marcelo, assim, ó, o Paulo representando os parceiros oficiais do... Bom, o critério vai ser representando os parceiros oficiais, que é a realização da Prefeitura, Polo Turismo, URI, KKL, né? E vocês estão com parceiros oficiais do futuro, porque depois que a gente se for, alguém tem que cuidar disso aqui, né? O Hércio, vem o Hércio aqui, por favor. Né? A Larissa, eu queria... Oi? Alguém da Brigada Militar vem aqui, porque sempre pode torcer a mão na hora, né? Dar uma segurança. Dutti. Ok. Então, acho que é mais ou menos isso, né? O Chia, espiritualmente, com certeza. Ontem todo mundo está falando, nós brincamos, vai chover, vai chover, vai chover. O santo do Chia é forte. Não vai chover, né? É capaz de a gente sair daqui e começar a chover, né? Então, bom, queria chamar também a Sandra. Sandra, onde que está?
A Sandra, que é paisagista, agrônoma da Prefeitura de Quatro Irmãos, participou de todo o processo de recuperação dos locais de visitação. Ela que é agrônoma também, representando toda uma categoria aí que também nós temos muito carinho, do qual vamos precisar muito também. Ela é professora da URI também. Professora da URI também. Ah, não, então não dá. 2 da URI, não. Eu vou pedir... A Lucélia vem aqui também. Associação comercial, porque é o seguinte, se tem um legado de tudo isso, é gerar empreendedorismo. Né? Tem uma coisa que a comunidade judaica sabe, é o seguinte, as pessoas precisam de oportunidade. Né? E tendo oportunidade, cada um tem seu mérito. Então a gente vê o empreendedorismo como uma coisa central de melhorar o mundo, melhorar a vida, melhorar as comunidades. Então o empreendedorismo também é uma responsabilidade. Alguém pode tirar algumas fotos do meu celular? A imprensa, minha colega, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui da imprensa. Tá, todo mundo põe a mão um pouquinho aqui, sobre o pano, conservando uma meia-lua. Todo mundo aqui. Vamos fazer o... Parei um pouquinho, vamos combinar também. Vamos fazer um grito de guerra? Vamos fazer um grito... Só um pouquinho, calma aí. Vamos fazer um grito de guerra? Todo mundo vamos, mato do Chia, pode ser? E vamos combinar para onde nós vamos puxar, porque se cada um for para um lado, não... Para o meu lado aqui, então na minha direção, pode ser? Tá? Aí todo mundo gritando mato do Chia. Estão filmando? Sim. Ok. Chia, tá ouvindo? 1, 2, 3, já! Mato do Chia! A placa está escrito Futuro Parque Mato do Chia. Lançamento da iniciativa do projeto para oferecer à região área de turismo, lazer e educação socioambiental. 29 de novembro de 2024, Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos, em parceria Polo Turismo Histórico Judaico Quatro Irmãos e Região, Instituto Cultural Judaico Marco Chagall, KKL, Keren Kayemet Le Israel, URI, Universidade em Erechim. Vamos trabalhar para o futuro agora. Obrigado a todos.